Oliveira. Vamos convidar também a nossa companheira, a doutora Patrícia, nossa diretora jurídica também, representando o grupo de mulheres na nossa mesa. E vamos convidar o nosso companheiro, o José Andreoli, que é o nosso conselheiro da Fundação SESC. Por favor, Zé. Mais uma vez, sem mais delongas, agradecendo a presença de todos vocês, na condição de secretário-geral da nossa entidade, eu passo a palavra para o nosso comandante, o companheiro Chicão, que vai conduzir os trabalhos. Chicão, por favor. Obrigado, Laura. Vamos sentar, gente, por favor. Pessoal, rapidamente aqui, só colocar uma ordem nos trabalhos aqui e a gente já começa a tocar. Primeiro, queria dizer para vocês que o objetivo de hoje é sanar nossas dúvidas em o sindicato divulgou, do saldamento e possível migração do nosso plano complementar de previdência. Todos viram a informação e vai ser apresentado hoje aqui, ponto a ponto, qual é o plano alternativo que está sendo montado aí para tudo isso que está acontecendo, essa discussão que está sendo feita. Eu sei que para muitos aqui é novidade essa discussão, mas a gente já vem há um tempo discutindo sobre isso. Dalcanali. Luciana Dalcanali, diretora da Fundação SESC, para compor. E pela Enel, representando a Enel, tem uma bancada grande da Enel aqui de apoio, mas Davi Abreu, pela Enel, cadê o Davi? Uma salva de bola aqui do Davi, para poder prestar os conhecimentos. Eu preciso do ok de vocês por se tratar de uma assembleia. Podemos conduzir dessa forma? A Fundação apresenta... Nosso diretor. Por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. A importância hoje do sindicato, a gente está apresentando esse novo plano aí, que está sendo desenhado por várias mãos aí, a importância dos trabalhadores, até mesmo dos aposentados, estarem participando aqui, para ter mais informações, para ter um conhecimento do que está acontecendo, é muito importante nesse momento. Então a gente agradece aí o... Companheiros, quero ressaltar a importância de vocês, trabalhadores, estarem participando dessa assembleia. É muito importante a gente ver que a cada momento esse sindicato está realizando assembleias importantes e a categoria está respondendo, vindo participar das assembleias. Quero lembrar a todos e lembrar a mesa da importância, gente, que nós vamos falar para uma plateia hoje que jamais nós vamos falar, nunca mais vamos falar para uma plateia. Que o sindicato, junto com várias outras mãos, com a Fundação e também a própria patrocinadora, a Enel, está vindo aqui discutir conosco, é importante que cada um preste bastante atenção, faça seus questionamentos, tire suas dúvidas, porque é uma decisão importantíssima para todos nós. Boa assembleia a todos, estamos juntos. Agradecendo as manifestações dos nossos diretores na mesa, voltamos a palavra do nosso presidente do Cooperativo. Pessoal, corretamente, está tudo certo? Tá, mas é uma dívida que aparece no balanço da empresa. O que a empresa coloca para a gente sempre é a forma que ela é apresentada
prejudica, inclusive, alguns negócios da empresa no momento de finalizar os negócios financeiros, por conta dessa dívida, o formato dela, como ela aparece no balanço. Por conta disso, por conta do cenário, e também por conta da modernidade, que as coisas vêm sendo mudadas nesse sentido, de criar planos de CDs. A ideia em relação ao que vai ser posto. Mas peço atenção de todos, anotem, né, para a gente não ficar interrompendo, depois a dinâmica é da Luciana e do Davi. Mas anotem as perguntas, eu sei que as pessoas vêm para a Assembleia, não vêm preparadas para isso. Ou gravem a pergunta para fazer ela no posterior, porque às vezes nos slides que vão ser apresentados, não sei se são os mesmos que a gente viu anteriormente, bem parecidos, né? Às vezes a gente até atrapalhou bastante eles nisso. A gente faz a pergunta e o slide em seguida. Do Ceará, e para mim é uma grande honra, uma grande responsabilidade estar aqui, não só falando em nome da Enel, mas também falando para esse sindicato, pelo porte, pela representatividade que ele tem, e falar de um assunto tão importante, tão sensível, tão relevante para a vida da gente, que é a aposentadoria. Né? Esses 5 anos de dedicação às fundações no Rio e no Ceará me deram, além de um senso de cidadania, me deram também a dimensão do que é a aposentadoria e da responsabilidade que nós temos. O BSPS, que é um plano que vem diante da privatização, ele traz uma dívida, né, uma dívida contratada da Enel para com a fundação, que fechou ano passado em 3,3 bilhões de reais. Esse valor corresponde a quase metade da dívida da companhia. Mas mais do que ser uma dívida desse porte, é uma dívida que tem uma característica atuarial. O que é isso? Uma dívida bancária, você sabe quanto você deve e você sabe quanto você paga de juros, quanto você amortiza cada mês. Uma dívida atuarial, além dos juros e da amortização, você tem também o impacto do resultado aqui de saldo. Saudado lá em 97, nada muda do BSPS, tudo que existia do BSPS está preservado, vai ser preservado. O que a gente vai ter, na verdade, é a proposta de saldamento do plano PD-CD, tá? E a proposta de um novo plano para aqueles que voluntariamente desejarem migrar. Esse plano traz alguns benefícios que a Luciana vai descrever para a gente com mais detalhes, com mais competência do que eu. Tá? Então eu queria dar esse recado, assim, a empresa ela tem, né, por seu lado, respaldada pela legislação, um leque de opções, alternativas para tratar essa situação. E ela vai desde vamos dizer, da inércia de não fazer nada, e hoje ela tem condição de bancar essa dívida de 3,3 bi, mas talvez daqui a um ano. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luciana, eu sou diretora de Previdência e Saúde na Fundação CESP, mas acho que dentro do contexto, além de estar aqui representando a Fundação CESP hoje, é importante eu ressaltar a minha formação. Então, eu sou atuária. Esse projeto foi construído, nós participamos da construção dele, lá desde o começo, né, que foi no final de 2018, e estamos aqui para apresentar todas as questões técnicas. Tá? Então, ao final, como o Chicão ressaltou, sintam-se à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas, e o objetivo aqui é dar a maior clareza possível. E eu, para ter uma proximidade maior, eu vou descer e eu prefiro falar perto de vocês, que eu acho que fica mais eficiente, a gente tem uma proximidade maior. Então, eu tenho que levar esse microfone? Não, de saldamento, que teve como BSPS. Então, quando a empresa foi privatizada em 1998, foi feito um cálculo do direito de cada participante até aquele momento, e esse direito vem sendo atualizado pelo IGPDI para quem ainda não está aposentado, e aqueles que já usufruem da aposentadoria recebem um benefício que é atualizado pelo mesmo índice IGPDI. Naquela oportunidade, foi feito, a gente trata de saldamento, o BSPS permanece totalmente inalterado. Quando falamos de saldamento nesse processo, nós estamos nos referindo às parcelas BD e CB. Então, está sendo feita exatamente a mesma coisa que foi feita lá em 98 para o BSPS. Então, a parcela BD e CD, ela vai ser calculada hoje, em relação ao direito proporcional de todas as pessoas que fazem parte, e quando eu digo isso, eu estou falando dos agidos pelo IGPDI, e quando se aposentar, ele começa a usufruir deste direito.
Então é muito importante ressaltar que os participantes elegíveis terão esse direito já calculado neste momento, assim como foi o BSPS lá atrás. O que o saldamento afeta os aposentados? Nada. Saldamento para aposentado não muda absolutamente nada, porque o aposentado já usufrui do benefício de aposentadoria, então não há o que saldar. Resumindo, vai ser consultada vai receber todas as informações necessárias para decidir se o melhor é ficar hoje no plano como está, saldado, nessas condições que eu trouxe, ou se ele vai pegar todos esses recursos e vai migrar para um outro plano. E que plano é esse? Desde o dia 1º de junho, a Fundação, no plano para os novos, a administrativa é rateada entre a empresa e o empregado. Este plano que está sendo criado para recepcionar essas transferências que vêm do BSAP, as despesas administrativas operacionais são integralmente custeadas pela empresa. O empregado não vai fazer aportes para essa contribuição administrativa. Então, essa é a primeira vantagem entre esses dois diferentes. As pessoas do BSAP, porque a empresa entende que esse grupo é um grupo que já faz parte do plano de aposentadoria há muito tempo e que ele tem que ter algumas vantagens em relação a esse plano novo CD, que teria uma pessoa que está entrando na organização agora. Então, qual vai ser o modelo depois de toda essa configuração? Vai existir aquele plano de contribuição definida para as novas contratações, vai ter, quando a gente olha aquele número, a gente observa passivo, ou seja, quanto eu preciso ter para garantir todas as aposentadorias, representa 10,7 bilhões de reais. Bom, eu preciso de 10,7, mas eu tenho 7,4. Então, a diferença desses valores representa uma dívida. Uma dívida que foi assumida pela Enel, pela então Eletropaulo, e a Enel vem honrando esse valor, e ação para as contas individuais. Num plano CD, é como se cada um tivesse a sua conta corrente, uma conta corrente que está sendo investida, e o resultado dos investimentos são aquelas aplicações financeiras que a Fundação faz no mercado, título público e tudo mais, e uma parte que vai compor a rentabilidade de cada um são as amortizações que são feitas pela Enel. Então, a dívida, como eu estou modelo de benefício definido para um modelo de contribuição definida, eu não preciso mais desse colchão de segurança. Então, esse superávit, para quem tiver BD e o CV, em caso de migração, ele leva a proporção do superávit também para esse novo plano CD. Então, no BSPS, a dívida migra e remunera as contas individuais, e no BD e no CV, ele migra o ativo. Tudo isso vezes o SRB. E o que é SRB? É a média das 36 últimas verbas fixas do colaborador na data da aposentadoria e das 60 últimas verbas variáveis. É feita uma média e isso é determinada essa variável chamada SRB, que é uma média salarial. Então, a gente aplica aquele percentual e diminui da UR. A UR é uma variável que tenta se aproximar do... Então, essa conta aqui, ela vai dar 50%, mais 20% vai dar 70%. 70% de quê? Daquela média salarial menos a UR. A Fundação vai fazer essa conta. Então, esse seria um benefício que a gente chama de benefício projetado para a data da aposentadoria, porque eu estou projetando o tempo. Só que como eu estou saldando o plano hoje, o saldamento acontece na data de hoje, depois dessa conta projetada, eu independente se ele vai migrar ou não, estou falando, o passado dele está congelado no plano atual e o futuro ele vai contribuir, a empresa vai fazer uma contrapartida
ele vai formar um outro saldo de conta e lá na aposentadoria ele vai ter um pedaço do que foi congelado e um pedaço do que ele acumulou. Isso funciona para aquelas pessoas que ainda são ativas. Para aqueles que são aposentados, nenhuma alteração. Ok? Aposentados. Então a gente faz umas contas, que são aqueles cálculos atuariais que eu disse, então por isso que eu falei que eu conheço bastante isso, porque é a minha formação, eu trabalhei toda a minha carreira com essa profissão. E por meio desse cálculo atuarial, a gente determina as reservas. Então a reserva nada mais é do que o quanto eu preciso ter hoje para pagar esses benefícios, onde cada um tem exatamente, porque hoje nenhum aposentado, se você pode entrar lá na fundação, simulador, portal, ligar, pedir para ouvidoria, falar qual é a minha reserva. A gente não informa, porque reserva é uma estimativa de quanto cada um tem. O direito de cada um hoje é receber o benefício. A gente diz o seguinte: olha, você tem um benefício de tanto e ele vai ser pago e respeitado enquanto tiver algum migrar para um novo modelo de contribuição definida. Os ativos, então, como é que vai se dar essa regra de migração? Os ativos, eles tanto podem ficar hoje com benefício saldado no plano atual e ter esse valor corrigido e constituir o futuro no novo plano, como podem migrar 100% do seu direito para este plano de contribuição definida, plano atual, e migrar o outro pedaço para o plano de contribuição definida, sendo que ele vai receber tanto por um lado quanto pelo outro. Então, para o aposentado, existe uma possibilidade de migração parcial, não há necessidade de migração total. A do patrimônio eu já falei, pode passar, Márcio, por favor. Então, a dinâmica de funcionamento é essa que eu falei para vocês, tá? Não tem nada além disso, eu tenho que ficar faz diferença para quem eventualmente se desligue antes de chegar à aposentadoria. Se o empregado se desliga antes de chegar à aposentadoria, ele tem algumas possibilidades. Ele pode resgatar os recursos. Ele pode pegar os recursos dele e portar para um outro fundo de pensão, para um PGBL, para um produto de mercado. Ele pode ficar como autopatrocinado, que ele paga as contribuições dele, paga as contribuições, parte que ele próprio contribuir. Para quem tem essa possibilidade, este plano aqui oferece essa vantagem em relação ao modelo atual do PISAP. Outra é a seguinte: lembre-se que os ativos, eu disse que o futuro, ele vai entrar no plano CD2, ele vai fazer uma contribuição, a empresa vai fazer uma contrapartida. Esta contrapartida da empresa, que ele vai fazer no novo plano, ele também vai ter acesso e filhos menores. Contudo, na ausência desses beneficiários diretos, que são cônjuges de filhos menores, cada um pode designar o benefício para quem quiser. E aí você pode colocar um tio, eu tenho um filho, mas ele já tem 50 anos de idade. Pode colocar seu filho de 50 anos de idade. Eu tenho um neto, enfim. Respeitar 5 anos de plano, ação de aposentadoria pelo INSS. Então agora basta cumprir 50 anos de idade mais 5 anos de plano que já tem direito à elegibilidade, não tem toda aquela complexidade que hoje o PISAP tem. E a forma de benefício também é mais flexível. O PISAP hoje, ele só tem um pagamento de renda vitalícia, uma forma de recebimento. Nesse novo plano, aquele montante que eu ou no percentual. Dentro desse novo plano, para os ativos, ele tem uma possibilidade de mudança até do modelo de tributação. O modelo de tributação hoje do PISAP é aquele mesmo que incide sobre os nossos salários. É uma tabela do imposto de renda que vai até 27,5, tendo uma dedução de um pedaço.
No modelo novo de plano, ele pode optar por um regime dos assistidos. Das vantagens que foram feitas para os ativos, mas ele tem algumas diferenças, sendo a primeira delas, aquele montante de reserva que vai ser transferido do plano atual para o plano CD, o aposentado vai poder fazer um saque de até 25% desse valor à vista. Então, esse valor que vai ser escolhido por cada um, se deseja ou não deseja fazer, ele para outras pessoas que não cônjuges de filhos menores, é a mesma coisa do ativo. A forma de recebimento também é exatamente igual ao do ativo e permanece a possibilidade de distribuição de superávit naquelas parcelas BD e CV. Além do empréstimo também, que é mantido. Esse quadro aqui, ele é ilustrativo para que vocês consigam fixar o que significa, de uma forma pela empresa, ela não acontece mais para o novo plano CD. Por isso que a mãozinha migrou desse cenário aqui para o cenário de lá. Esse representa o saldamento. Respeito o passado aqui e o futuro eu vou acumular do outro lado. Ao passo que o saldamento com migração, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu cofrinho daqui do plano atual, estou levando para o outro plano. Então, num saldamento com menos e mais ou menos, a contribuição é de 3,5%. E para quem recebe acima de 3.200, a contribuição é de 4,22%. Então, o empregado faz essa contribuição de acordo com essa tabela e a empresa faz uma contribuição de igual valor. E lembre-se que é sobre 70% do salário, não é só sobre o salário integral. Quando a gente observa a parcela CV, é de meio até 1% de contribuição. Porque no plano novo eu devo optar pelo máximo? Veja que a tabela é flexível, ela sempre começa com meio e ela vai ou até 2,5, 3,6 ou 4,5. Por que eu devo escolher o máximo? Porque tudo que você colocar, a empresa vai colocar o mesmo valor. Se eu escolher 0,5% do salário, a empresa vai botar 0,5% para mim. Se eu escolher 1%, a empresa vai colocar 1%. Mas, se eu escolher 2,5%, dá para salário de R$3.000 acima. Quem tem um salário de 3.000, hoje ele paga 86, no plano novo ele paga 108, mas a empresa também vai botar 108 para ele. Então ela deixa ele colocar mais, mas ela também coloca mais dinheiro, o que aumenta a aposentadoria dele. Para um salário de 4.000 é de 125 para 144, 5.000 de 167 para o órgão de representação, né, dos participantes e da empresa na fundação. Amanhã haverá uma reunião deste comitê gestor para dizer o seguinte: vamos em frente com esse projeto, a gente aprova o projeto. Agora, aprovar o projeto não significa que haverá migração. Mais uma vez, a migração só vai acontecer lá no final do ano que vem, o início do processo, mediante consulta individual. Hoje toda tem que mandar para quem? Para o órgão regulador, que é uma outra fase de análise. Então, todos os documentos, regulamentos, estudos técnicos serão encaminhados para o órgão regulador, que vai avaliar cuidadosamente, principalmente o seguinte: um grande cuidado que o órgão regulador tem. Os direitos individuais estão sendo respeitados? É a principal pergunta. E ele vai pautar a análise de toda a documentação que foi feita de 2021. Vejam que é um processo complexo, ele vem sendo desenhado já há bastante tempo, há alguns meses, são várias mãos trabalhando nesse projeto, é a Fundação, é a Enel, tem ainda outras grandes consultorias que dão um assessoramento nesse projeto, vai passar pela mão do órgão regulador. Então, só depois de toda essa análise e verificação é que efetivamente a gente vai começar a falar na empresa. Eu tenho tantos anos a mais do que eu tenho aqui,
mas agora eu não tenho condição de comprovar. No dia que eu me aposentar, eu volto e comprovo. O que acontece? É fundamental que todos que têm que comprovar tempo o façam já. Porque o direito do saldamento vai ser calculado. Então, se a pessoa só conseguiu comprovar 10... Doutora Luciana, nós vamos recompor a nossa mesa, vamos convidar o nosso presidente, o companheiro Chicão, fazer parte da nossa mesa aqui. Vamos convidar o companheiro Davi, por favor, doutora Luciana, novamente. Vamos retomar para a gente fazer um processo de pergunta. Por favor, Chicão. Pessoal, no plano de saúde faltou transparência. Escutei hoje a gente conversando aqui. É justamente para não ter esse tipo de dúvida que a gente insistiu em fazer essa assembleia, então, e está indo muito bem até o momento. Tem gente assistindo via Facebook, eu sei que o sinal está ruim, lamentavelmente, estou pedindo desculpa ao pessoal aqui, mas depois nós vamos pegar o vídeo, colocar no site do sindicato, fez uma série de questionamentos para a empresa, ver vocês. Tá? Então, o Lara, como secretário-geral do sindicato, vai escrever as pessoas que têm dúvida, que querem fazer pergunta, né? Podemos fazer assim, Luciano? Cinco pessoas se inscrevem agora. Já tem o Dias levantando a mão. Pode vir, Dias, e dar o nome aqui para o Lara. Mais algum companheiro? Pode vir na frente. 5 se inscrevem. E 5 inscritos, a gente inicia o processo de questionamento dos companheiros. Recebeu uma carta com a proposta dessa migração, mas estava falando do plano CD. E lá está dizendo desse índice de 0,5% a 2% para fazer a opção. E lá tem um valor semelhante que é a reserva matemática, que está dizendo que esse aqui é o seu pedaço do bolo. Aí você falou aqui que a gente não sabe esse número. E o restante, escolher uma daquelas formas, um percentual ou um prazo. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, é um processo parecido de um pedacinho do plano atual, mas são duas coisas completamente independentes. Então, essa decisão tem que ser tomada até o final de agosto, em relação a esse percentual. Cada um recebe. Entre no site da fundação, porque lá tem os valores. Me desligar da empresa hoje, eu poderia pagar de uma vez ou ir pagando para poder me aposentar proporcional ou integral lá na frente. Aí, quer dizer, esses 2 anos eu vou ter que esperar até os 50 anos. Essa é a minha principal dúvida. Isso que muda, não só. Sua elegibilidade passa a ser 50 anos. O seu direito, quando ele é calculado aqui dentro do plano atual, ele respeita essa condição de que você já está muito próximo, né? Então, ele fica guardado lá. Se você não migrar, vamos pensar na situação, no seu caso, você não migra, você fica dentro do direito calculado com todos os 28 anos e mais um tempo futuro. A aposentadoria, eu coloquei para eles, em vez de 50, se tinha condição de reduzir isso para próximo de 45. Foi um pedido que eu fiz na primeira reunião. Tem dificuldades atuariais, tem uma série de discussão que foi colocada, mas a gente posicionou isso. O outro ponto que a gente colocou na época foi de a pessoa poder continuar trabalhando após. Isso foi um pedido nosso. Continuar trabalhando após o dia a dia. O pessoal que está nessa faixa sempre tem essa questão, pô, eu estou num limite aí, numa barreira, que se desse uma melhoradinha no tempo ali, naquela escala, atingir um número legal de pessoas que estão nessa condição. Que hoje tem uma vantagem possível, que perde, e a questão da continuidade de trabalho também, que aí você não falou, só estou encaixando uma questão que eu mesmo levantei na nossa reunião. Vamos chamar o companheiro Marcos. O tempo é 25 anos. Certo? Vivo até os 70. Eu fiquei 20 anos recebendo. Aí eu morro, minha mulher vive, recebe 5 anos, acabou o plano.
Que vantagem que eu tenho isso se hoje eu tenho direito dele BD definitivo, entendeu? Praticamente sem um tempo definido, até morrer, e ainda passa. Que vantagem que eu tenho? Então a gente praticamente está dando um tiro no pé. Permanecendo no plano atual, em caso de falecimento, o dinheiro dela é do plano. Então, para uma pessoa que esteja numa mesma condição de elegibilidade, ela pode pensar o seguinte: eu não tenho familiar e para mim o melhor é migrar, porque eu posso deixar para um sobrinho ou para quem eu quiser deixar o plano. Então, outras pessoas, tem pessoas que estão preocupadas com esse planejamento, que sabem que estão protegidos, sei que filho não vamos nem falar tanto, porque assim, filho depois de uma determinada idade sai, né? Então a proteção de verdade é para o cônjuge principal, né? Para o cônjuge, para o próprio beneficiário. Se eu estou preocupado em garantir essa segurança, eu fico. Agora, se eu quero pegar esse recurso e deixar para alguém da minha família que não seja esse grupo, eu migro. Se eu tenho uma situação tributária que eu posso ter uma vantagem, apliquei um juro. Quando eu saco os juros, o principal fica e os juros vai remunerando. Isso vai depender de quê? Do quanto cada um tem. Se você tem um valor pequeno, ninguém vai conseguir viver com juros de um saldo pequeno. Tá? Então, precisa ver o valor e o montante de cada um para saber se faz sentido ou não esse processo de migração. Bom, só está escrito Elias, eu vou abrir mais uma rodada aqui, inclusive eu percebi que tem gente que... Por que é diferente de ser pelo IGPDI? Bom, vamos lá. Dividindo a pergunta, né, em algumas parcelas, essa questão do fator de reajuste do IGPDI é o seguinte: o IGPDI hoje é um índice que recompõe uma inflação. No histórico de rentabilidade da fundação, a gente vê que efetivamente as remunerações elas são muito maiores do que o IGPDI. Tá? Então o saldo ele conta efetivamente com o total da rentabilidade. Em relação à herança, eu preciso confirmar essa informação para você. Tá? Eu realmente agora não tenho de cabeça se nesse modelo agora eu fico devendo essa informação e passo para vocês depois. Eu me comprometo. A dúvida é, se eu for para o plano 2, eu entro naquela regra da idade, dos 50 anos, ou eu posso pegar e aderir continuar com o plano antigo, né? Esperar o prazo, porque eu posso de repente falar, não, o que falta para eu me aposentar nesse plano antigo, ou eu mesmo pagar, eu vou ter que esperar, ver como que funciona essa, uma vez que quando saldar ele não vai mais, a empresa não vai mais participar dele. Congelado e ele vai ser pago nas datas de elegibilidade do plano atual, do PSAP. Então, aquele direito congelado, ele fica para ser pago depois do desligamento e cumpridas as carências do plano atual. Digamos que num processo que não haja migração, dentro do plano CD2, ele vai fazer contribuição, ele vai receber a contrapartida, só que o valor que está acumulado no mês de não vai... Mas pensa no seguinte, não, calma, não fala assim, presta atenção. Não fala assim, peraí. Olha só, se você... uma coisa é migrar e não migrar. Você pode me dizer assim, Luciana, eu não vou migrar. Eu respeito, porque cada um tem que olhar a sua opção. Mas se você disser o seguinte, não vou aderir, significa que a empresa não vai fazer mais nenhum. Então, vamos lá. É o seguinte, vamos trabalhar nesse exemplo. Você não vai aderir, ok. Você não vai migrar. Você não vai tirar o seu recurso daqui e colocar o seu recurso do lado de lá. Você falou que faltam 2 anos, né, para você se aposentar. Então, vamos lá. Tudo isso vai começar lá em março ou em dezembro de 2020. Então, vou fazer uma aproximação para ficar mais fácil entender. Digamos que lá em março de 2020 falta só 1 ano para você se aposentar.
Aí você fala o seguinte, não vou migrar, está garantido. Vou olhar seu salário, vou olhar aquela tabela, aí você vai fazer uma contribuição, a empresa vai fazer outra para você. Por um ano, que lembre-se que falta um ano para você. Você vai fazer por um ano. Quando você se desligar, né, lá em dezembro de 2021, eu vou falar, Eduardo, aquele dinheiro do PISAP toma agora, tá? Estou te dando agora, corrigido pelo GPDI. Mas aquele outro, que você pagou um ano e a empresa pagou um ano, eu só posso te dar quando você completar 50 anos. Falar, Marcelo, pode vir. Deixa eu falar uma coisa aqui que é importante frisar. Eu disse no início, eu até inclusive falei para a empresa que eu iria falar isso para vocês, porque nem tudo é flores. No início da discussão, lá atrás, a gente está há 2 anos mais ou menos discutindo a questão da possibilidade de criar um CD, né? Por conta de todos esses problemas que em algum momento pode acontecer. Está sendo posto aqui risco de investimento, risco disso, risco daquilo. Perfeito. Eu fiquei com. Depois a gente pode até afinar melhor isso daqui. Mas em cima do que o Edu falou, agora eu acho que ficou claro. Posto, quem foi saudado o plano. Eu quero falar isso para todo mundo, que é a avaliação até particularmente. Foi saudado. Né? Foi fechado anteriormente. O que é fechado? Os novos funcionários que entraram na empresa tem o CD1, não é isso? Que é uma condição diferenciada, você colocou bem aqui no começo. O CD2 está abrindo para uma possível migração. Sonho de consumo nosso era manter a obediência do trabalhador, eu vejo como muito importante, principalmente para assistir. Tem um monte de colegas aí que fazendo um cálculo aí disso. Lamentavelmente eu tenho que falar isso, o atuarial é expectativa de vida e tudo mais, a pessoa às vezes tem uma reservona que ela desconhece e expectativa de tempo na terra pequena, então tem que fazer conta. A gente tem que ser sincero, o pessoal está assistindo e sabe disso. É pé no chão, se realiza. Então tem de tudo. Tem de tudo aqui. Vamos tirar a dor, mas vamos construir o meio do caminho? É isso que a gente está discutindo. Agora eu tinha que colocar essa questão que o plano que a gente estava discutindo anteriormente não é exatamente o que está sendo posto, porque até explicar também o João, o Lúcio e eu sei, porque a gente já vinha discutindo isso com os trabalhadores, que a gente estava com a expectativa de criar, e a gente já havia falado inclusive para os trabalhadores que o formato anterior, então teve uma mudança no formato anterior que é importante colocar aqui. Elegíveis, já que já tenho mais de 30 anos de contribuição, é a média dos 3 últimos anos de salário. É a média proporcional lá de 70%, menos o R. Ele continuar contribuindo ou não há diferença. Ele já vai ganhar aquilo de qualquer forma. No plano CD, que é um saldo de conta, ou seja, o que ele contribuía e a patrocinadora for contribuir no mesmo montante, por mais que você fale assim, quero me aposentar daqui a um ano, ok. Mas saiba que se você continuasse contribuindo, continuasse na empresa, contribuindo com o plano CD, a migração é vontade sua, totalmente voluntária, você vai ou não, mas a contribuição aí eu entro um pouco no mérito que a Luciana falou, eu acho que faz muito sentido para o trabalhador, qualquer um, continuar contribuindo, porque é um saldo de conta, você botou, a empresa botou, então tudo que eu estou botando é seu. Teria um novo plano, é porque eu imaginei que aderindo ao novo plano eu já perderia o direito ao outro. Ela explicou que não, que eu perco se eu migrar eu perco, certo? Se eu migrar, automaticamente eu vou ter que ir até os 50. Perco a elegibilidade, eu sou obrigado a ir até a idade dos 50 anos, diferente daí do que ela me explicou. Eu continuo, congelo meu plano, faço uma pergunta. Deixa eu explicar o seguinte, esse processo, como o Davi falou, não tem nenhuma relação com o processo atual. No ano passado, começou esse processo lá no ano de 2017, a Fundação revisitou todos os regulamentos, não só o regulamento do plano PISAP Eletropaulo. A Fundação é uma empresa multipatrocinada, ela tem CESP, ela tem EMAI, ela tem CPFL, tem um monte de empresa lá. O Benedito. Eu sou assistido, eu
estou sentindo, eu acho que a empresa, a fundação, ela deveria antes ter preparado a plateia, porque o que eu entendo? A gente está vindo aqui sem ter conhecimento do assunto. Ainda se tivesse feito uma cartilha, alguma coisa depois. Estou vendo que a maioria é o cabelo branco, barba branca, eventualmente um outro pinto cabelo. Mas acho que a grande maioria aqui é de quem já está aposentado, como eu, quem está para aposentar, no caso do Eduardo, né? E realmente quem está nativo aqui, eu acho que é minoria. Se levantar a mão, que deve ter meia dúzia. Faz favor, levanta a mão, gente. Quem está trabalhando? Ativo. Todo mundo? Estão ativos? Ótimo. Eu sei que tinha sido menor. A Assembleia tem posição, sim ou não? É isso que é a minha dúvida. Nós temos condições de parar com essa negociação ou não? É um acordo que já foi feito entre fundação, e nós temos que dizer sim ou não, só vamos acompanhar esse caso. Isso daí eu respondo. É informativo. É uma assembleia informativa. O único ponto de deliberação dessa assembleia é a continuidade da gente na fiscalização do processo e na atuação dentro do processo. Agora, por que isso? Olha do ponto de vista de fiscalização, de pitaco, de solicitação. Estou pedindo algumas coisas aqui. Acabei de falar, eu gostaria que de 50 baixasse para 45. Se a Previc vai deixar, não sei, temos que avaliar. Se é possível fazer, não sei, vamos avaliar. Mas vai atingir um número importante de pessoas. Tem que fazer todo um recálculo se for discutir isso. Mas há um ponto que a gente pediu, uma redução. E esse é o beneficiário proporcional, não é isso? 55? Grupo Eletropolo. 17. Mais de 100. Então, a gente está fomentando o debate. Então, a ideia é essa, o objetivo é esse. Iniciar o fomento do debate, dando transparência ao processo que já está em andamento. Deixei claro aqui que o saldamento é algo impactante, que não tem o de acordo, mas está legal, e as possibilidades que a empresa colocou, claramente aqui. Então, esse é o mote. Agora, tem um ponto que eu queria colocar aqui, aproveitando que eu estou na lista aqui, que é assim. Agora eu vou responder a pergunta sobre a posição da fundação. Oi? Benedito. O Benedito e para todos, né, que estão aqui. Eu não vejo como um enfraquecimento da fundação. Eu vejo isso como subsistência da fundação. A gente precisa se adaptar aos novos tempos. Aquele modelo que existia no passado, que existia na época da privatização, não existe. Grandes patrocinadores mudaram de controle acionário. Aquele modelo estatal não existe mais. Então hoje a gente tem italiano, a gente tem chinês, a gente tem colombiano, a gente tem americano. E quando essas empresas... Espanhol, é verdade, espanhol. E quando essas empresas que compram as empresas que hoje são nossos patrocinadores, como a gente ressaltou aqui desde o início da conversa, a Enel chegou, eu não vejo como enfraquecimento. Eu vejo necessidades atuais para a subsistência. Tá? E isso é importante para a gente e é importante para os nossos participantes. A gente consegue continuar promovendo os benefícios que a gente promove hoje, porque a alternativa não é boa para ninguém. Né? É uma alternativa de finalização e liquidação de todos os direitos. Desculpa, só fazer um complemento e responder uma informação de algo que sequer está aprovado ainda, mas que uma vez aprovado vai ter a sua comunicação, a sua campanha de comunicação sendo feita, tá? E eu não sei se ajuda muito, Benedito, mas só para esclarecer um pouco, você comentou sobre a Enel, né, o fato de lançar esse projeto de saldamento e migração e transfere a dívida para o outro plano. Na verdade, a dívida vai acompanhar só a proporção da migração. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, 20% da reserva transferida para o plano novo, migrada para o plano novo, aí essa 20% da dívida vai. Pessoal, por uma questão de organização, tá? O próximo orador, o próximo inscrito é o Ricardo. Na fala do Ricardo, nós encerramos a inscrição, senão a gente vai ficar até muito tarde aqui. Tá bom? Então nós temos o Ricardo, depois nós temos o Walter, o Renier e o João Pedro. Tá? Então, fica fechado. O Walter retira?
Então, Ricardo. Se, vamos supor, eu posso esperar até 2022 para me decidir se eu vou migrar ou se eu não vou migrar. E a terceira pergunta, existem, eu creio que muitos funcionários da empresa que têm processos judiciais. E tendo em vista que, num determinado momento, quando for feita a migração, vai zerar o plano antigo, ou seja, não vai poder ser efetuado mais... Né, Ricardo? Na verdade, vai ter um prazo máximo para decidir em relação à migração. Né? Então, são 90 dias, né? O prazo de migração prazo para decisão, a partir do momento que as informações forem divulgadas individualmente, a gente vai começar fortemente todo esse processo que o Davi comentou de comunicação, vai ter material explicativo, material impresso, informação em site, palestra, ação judicial. E acredita naquela conta do novo plano o valor correspondente à ação que foi dada. E se eu não migrei? Aí você fica com reflexo exatamente igual que você está hoje, dentro do plano atual. Quer complementar, moça? Como seu advogado é a pessoa mais habilitada para falar. Boa noite a todos. Só para fazer um complemento na sua pergunta, que eu acho que faz um diferencial. Se você ganha uma ação judicial de reflexo hoje, fala o microfone. Na verdade, eu tinha falado que o Ricardo, isso é a questão, já que eu estou aqui, doutora, deixa eu falar, a questão da joia, né, que está, quando a gente passa para o CD2, tá, é isento das joias. A senhora pode explicar um pouquinho sobre essa joia, que realmente eu não conheço esse termo atual, por favor? Ok, vamos lá. Então, hoje, quando a gente trata de um plano, para colocar um beneficiário mais jovem, essa é uma situação. Outra situação de pagamento de joia é o seguinte: quem entrava no plano até 35 anos podia entrar sem pagamento de joia. Quem entrasse depois, com 36 anos, para entrar ele tem que pagar um pedágio por entrar tardiamente. Isto também é uma joia. No plano de contribuição definida, o que vai acontecer é a pessoa pode trocar o beneficiário. Vai ficar mais distante contribuído, né? E não sei se tem possibilidade de retrabalhar esse item. E outra coisa é referente a, por exemplo, eu tenho um enteado em relação à dependência. Como é o critério para que ele seja um dependente direto meu, sendo que eu não sou casado de papel passado? Sem mais. Eu só estou com uma dificuldade porque eu não trouxe o meu. Então, peraí, para eu poder enxergar aqui o que a minha equipe me respondeu. Então, só para lembrar a pergunta, não estamos agora falando de saudamento e imigração. A gente está falando da opção atual que foi dada no plano CV, dos atuais aposentados solicitarem mudar a forma de recebimento do benefício, né? Só sobre a parcela CV, saca 25%, e o restante ele pode usar, porque se é um filho, se ele completa a maioridade, ele perde o direito. Né? Antes do esgotamento do prazo, o saldo correspondente às prestações não vencidas será pago às pessoas livremente designadas em vida pelo participante por meio de documento fornecido pela fundação ou, na falta desses, aos sucessores legais. Então, o que ele está dizendo aqui? Sim. O programa foi posto aqui, para e passo, à medida que for ocorrendo o andar desse cronograma, no site do sindicato, nas comunicações do sindicato, a gente atualizar vocês de como que está andando o processo. Fora isso, a gente acompanhar as comunicações que serão feitas pela Fundação, avisando as pessoas sobre isso. Então a gente vai ter que conversar com a autorização de vocês, com a empresa, sem autorização nossa, de custeio, na luta, do transporte, tudo mais que tem que ser feito, em cima desse ponto específico
que é o novo plano, a nova proposta que está sendo colocada. Tá certo? Então, o que vai ser colocado em votação? Tem gente aqui que há muito tempo não participa de votação aqui no sindicato. Então, é a autorização de vocês para que a gente continue fiscalizando e atuando, se necessário, juridicamente, administrativamente, em cima da avaliação da proposta que já está em andamento, esse cronograma que foi posto. Então, é solidariedade para essa massa de trabalhadores. E aí, sabe que o assunto é muito complexo para ser colocado numa única reunião. Se tiver que fazer novas reuniões aqui com aposentados em outros locais, nós iremos fazer diante dessa aprovação que foi feita aqui. Muito obrigado a vocês e tomara que ao longo do processo não paire dúvida para ninguém, vocês possam tomar a melhor decisão possível na vida de vocês. Muito obrigado, gente.